Olá! Quem acompanha o debate sobre os rumos do Brasil já deve ter se deparado com essa ideia, a de que o estado de Santa Catarina seria uma espécie de modelo único de sucesso, um verdadeiro farol da liberdade. As fontes que analisamos insistem que o estado se destaca em praticamente todos os indicadores, da economia à segurança pública. Tá, mas como é que isso aconteceu? Foi por acaso? Sorte? Bom, os materiais que a gente analisou sugerem que não, que existe uma fórmula secreta por trás desse desempenho. Então a grande pergunta que vamos destrinchar aqui é justamente essa. Qual é, afinal, essa tal fórmula? Para a gente conseguir entender essa linha de raciocínio, vamos quebrar o argumento em partes. Primeiro vamos ver o que seria essa fórmula. Depois, vamos mergulhar nos três pilares que, segundo as fontes, sustentam tudo: a liberdade econômica, os fundamentos culturais e a consistência política. E, no final, a gente discute essa ideia de Santa Catarina como um modelo a ser seguido. Beleza, então vamos lá. O ponto central aqui, segundo essas fontes, é que não se trata de fatores isolados. A tese que elas apresentam é bem consistente. O desempenho de Santa Catarina, com esses rankings de destaque, seria o resultado direto de uma fórmula de 3 partes, que vem sendo aplicada de forma contínua há muito tempo. E aqui está o pulo do gato, a interconexão. A ideia é que nenhum desses pilares se sustenta sozinho, sabe? A prosperidade econômica estaria diretamente ligada a uma cultura específica que, por sua vez, seria protegida por um certo tipo de política. Vamos dar uma olhada no primeiro pilar para entender melhor. O primeiro pilar, então, é a economia. O argumento aqui é que a base de toda a prosperidade catarinense é uma filosofia econômica bem específica, que coloca a iniciativa privada e a liberdade individual como o principal motor do crescimento. E essa filosofia é a da escola austríaca de economia. Traduzindo de um jeito bem simples, ela defende que a prosperidade floresce de verdade quando o governo interfere o mínimo possível, deixando que as pessoas e as empresas tomem suas próprias decisões. A lógica é que o livre mercado é muito mais eficiente para organizar a economia do que qualquer planejador central. E para sustentar esse argumento, as fontes trazem números como esse aqui. Olha só, um crescimento da atividade econômica de 5,5%, quase o dobro da média nacional. Eles usam isso como uma espécie de prova concreta da eficácia desse modelo mais livre. O mais interessante é como eles descrevem isso acontecendo na prática. Não se trata de uma única indústria gigante, mas sim de uma economia super diversificada e descentralizada, com polos de tecnologia, têxtil, agronegócio. A tese é que, com menos burocracia, menos intervenção do Estado e com incentivo à pequena propriedade familiar, se criou um ambiente perfeito para o empreendedorismo simplesmente explodir. Essa citação, tirada de uma das fontes, resume bem a perspectiva ideológica por trás disso. A ideia aqui é que quando muita gente é dona do seu próprio negócio ou da sua própria terra, se cria uma mentalidade que valoriza o capital e que naturalmente rejeita ideologias coletivistas, que historicamente dependem de uma classe de trabalhadores sem posses. Certo, agora vamos para o segundo pilar, e é aqui que a análise fica mais profunda. As fontes defendem que essa liberdade econômica toda não surge do nada. Ela precisaria de um alicerce, de uma base cultural muito específica para poder florescer e se sustentar. E para ilustrar que alicerce seria esse, os textos chegam a citar preceitos da fé cristã, como esse versículo de Provérbios. A conexão que eles fazem é bem direta. Uma cultura que valoriza o trabalho duro, a diligência, a responsabilidade individual e que muitas vezes tem raízes em valores religiosos é o que formaria o cidadão produtivo que aquele pilar econômico precisa para funcionar. Este quadro aqui deixa bem claro o contraste que as fontes desenham. De um lado, os valores que eles dizem ser a base do sucesso. Do outro, as ideologias que eles consideram destrutivas. É importante notar, por exemplo, que ao criticar a cultura woke ou o marxismo cultural, o argumento das fontes é que essas correntes de pensamento enfraquecem as estruturas tradicionais da sociedade, o que, na visão deles, leva à divisão social e ao conflito. E tudo isso nos leva ao terceiro e último pilar: a política. Se a economia é o motor e a cultura é a fundação, a política, nessa análise, funcionaria como um escudo, a peça que protege todo o resto. E aqui vem o que eles apontam como o fato político mais decisivo de todos. As fontes são unânimes. A decisão contínua do eleitorado catarinense de nunca eleger um governador do PT é um fator determinante. Para eles, isso não é um detalhe, é a chave de tudo.
Essa outra citação direta usa uma metáfora bem forte para escrever a cultura política do Estado. A alegação aqui é que existe uma resistência natural, quase que generalizada, a narrativas políticas baseadas no coletivismo e na forte intervenção do Estado, o que garantiria a estabilidade do modelo. E na prática, quais seriam os resultados dessa consistência política? Bom, as fontes listam basicamente estes pontos: um Estado com as contas mais em dia, um ambiente de negócios muito mais seguro para quem quer investir, a garantia de que as regras do jogo não vão mudar radicalmente a cada eleição e, por fim, uma sociedade menos dividida por discursos de luta de classes. Então, chegamos ao ponto final. Depois de analisar os 3 pilares, como é que as fontes juntam tudo isso? Elas apresentam essa combinação não como uma série de acasos, mas como uma fórmula coesa, um modelo que, segundo elas, poderia muito bem ser replicado em outros lugares. Resumindo, a tese central é esta: a prosperidade de Santa Catarina estaria apoiada em um tripé. Primeiro, uma economia de livre mercado. Segundo, uma cultura baseada em valores conservadores e na ética do trabalho. E terceiro, uma escolha política consistente que rejeita modelos socialistas, funcionando como um guardião para os outros 2 pilares. E a gente termina com a reflexão. As fontes que analisamos apresentam essa forte conexão entre economia, cultura e política, não como uma coincidência, mas como uma receita para o sucesso. A questão que essa análise deixa no ar é profunda. Qual é o verdadeiro peso de cada um desses fatores na construção de uma sociedade próspera? Uma pergunta que, com certeza, continua em debate.